Bom, muito bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus. Estamos aqui no prédio da Petra, no centro da cidade de Pindamonhangaba, para transmitir para você, por causa dessas coisas todas que têm acontecido, você já sabe muito bem, a Escola da Palavra online, ok? Aí no conforto da sua casa e nós daqui também, no conforto do prédio, com toda a tecnologia que Jesus mandou, né, irmãos? Graça e paz a você, que você esteja tendo um tempo de aperfeiçoamento nesses dias, né? Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Nessa manhã nós vamos continuar, né, aquilo que nós começamos a propor na semana passada, na Escola da Palavra, também nas lives que a igreja produziu, eu também produzi nessa semana, ok? A respeito do homem interior, né, da interioridade da igreja. Porque você sabe muito bem, nesses dias, né, existe preocupação, né, por parte de muita gente de o que vai acontecer amanhã e agora, né, até quando vai isso, coisas dessa natureza. Então, através desses estudos bíblicos, né, nesse olhar para a palavra de Deus com mais atenção, nós conseguimos, em nome do Senhor Jesus, descansar os nossos corações naquele que jamais falha, que é o Senhor e que tem todas as coisas sob o seu máximo controle. Lembrando que Deus ter as coisas sob o seu controle não significa que ele vai ficar interferindo a todo momento, ok? Mas para que nós possamos começar, né, no nome do Senhor Jesus, eu queria te convidar em oração. Aí você está na sua casa, talvez aí tomando seu café ou algo assim, e para que Deus realmente nos abençoe em nome do Senhor Jesus e abençoe também a sua casa, ok? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, te adoramos nessa manhã, declaramos a Deus o teu poder, a Deus a tua eternidade, e declaramos a Deus que a tua palavra é a verdade máxima, absoluta, porque ela é a tua palavra, Senhor. Nós nos livramos, ó Deus, de todo espírito de medo ou qualquer outra coisa dessa natureza, Senhor, para nos atermos, ó Deus, para nos apegarmos a Ti em amor, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor livra, em nome do Senhor Jesus, todo aquele que está em Ti. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos pela experiência com o Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria que você, já em cima dessa oração, né, abrisse a sua Bíblia no Salmo 91, verso 14, que é justamente isso que Deus me tocou em oração agora, porque a gente já começa já quente, né, irmão? Salmo 91, Salmo de número 91, verso de número 14. Você sabe, o Salmo, a estrutura do Salmo 91, né? É uma estrutura que fala sobre proteção, é uma estrutura que fala sobre livramento, né? 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita. Assim, declara, né, a proteção de Deus, né? O cuidado que Deus tem. Muitos outros salmos, na verdade, falam desse Deus protetor, desse Deus ajudador, desse Deus cuidador. Acho que não tem nenhum que seja mais emblemático que o Salmo 91, né? Inclusive é preferido de muita gente que deixa a Bíblia em casa aberta no Salmo 91, né? Acho que vai acontecer alguma coisa. Então é um salmo que fala muito, né? Fala de anjos, dando ordem a anjos ao seu respeito, enfim, tantas coisas assim. E que declaram assim, sabe, que Deus nos protege, Deus está do nosso lado, alguma coisa dessa natureza. E é por isso que tem sido o salmo mais querido de um monte de gente, deixa no Salmo 91 aberto, como eu falei, que é um tipo assim, né, de terço, é um tipo de amuleto, alguma coisa que tem ali dentro do Salmo 91 que a coisa vai adiantar. Mas o coração do Salmo 91, o coração, a essência, ponto de partida do Salmo 91, não é um ponto exterior, ou seja, as coisas que Deus faz por nós, mas sim as coisas que Deus quer fazer em nós. As coisas que Deus quer fazer em nós são mais importantes que as coisas que Deus pode fazer por nós. Já dizia o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 3, que ele pode fazer infinitamente mais segundo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que em nós opera. O poder de Deus que em nós opera.
é maior do que aquilo que nós estamos pedindo ou aquilo que nós estamos pensando ser importante ou não. Então vamos para o versículo 14, que é o interior, o salmo, do salmo, coração do salmo, verso 14 diz assim: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e te colocarei a salvo, porque você conhece o meu nome. Então, de todas as coisas, né, maravilhosas que estão aqui, no versículo 15, ele me invocará e eu responderei, e na sua angústia eu estarei com ele. Então, veja que nós, por causa das nossas angústias, por causa das nossas incertezas, por causa até do medo, do hoje, da manhã, ou de alguma coisa que esteja acontecendo, nós tendemos a invocar a Deus, ou chamar a Deus, ou colocar as nossas orações, ou o que quer que seja, partindo de uma estrutura que não é boa, que está errada, que é a estrutura do medo, da ansiedade e de tantas outras coisas. Ou seja, ficamos angustiados, ficamos temerosos, ficamos alguma coisa, começamos a orar, começamos a ler o Salmo 91 ou outro salmo. E aqui diz claramente, né? Porque você se apegou com amor a mim, eu te livrarei, te colocarei a salvo. Então dá-se a entender que Deus realmente vai entrar na nossa frente e vai resolver toda a problemática da nossa vida. Então tem a primeira pergunta dessa manhã: será que isso aqui é isso aqui mesmo? Que a gente insiste em entender? Será que na sua vida você, desde o início, né, na sua vida você tem provado isso? Ou você pode talvez dizer que muitas e muitas vezes parece que Deus te abandonou, parece que Deus não estava ali, e você estava chorando, você estava desesperado, e roubaram sua bicicleta, roubaram seu carro, você bateu o carro, você quase morreu, seu filho machucou, sua filha ficou doente, e algo assim aconteceu. As intempéries da vida, as questões complicadas da nossa vida acontecem também com você? Que momento é esse que nós estamos passando? Um momento de crise, um momento de recessão, muitas pessoas com medo até da morte, ou de pegar a gripe, ou algo dessa natureza. Por que Deus não faz alguma coisa? Por que será que tem tanta gente orando, tem tanta gente clamando, tem tanta gente indo no monte, tem tanta gente fazendo tanta coisa? Por que Deus realmente não estende a sua mão? É um Deus que cura os doentes, um Deus que faz isso. Por que Deus não dá um jeito nisso? Então eu só posso crer realmente que nós temos, por conta das nossas necessidades, que produzem em nós um entendimento errado. Nossas necessidades têm produzido em nós um entendimento errado, as nossas expectativas têm produzido em nós um entendimento errado, e aí a gente vai para a Bíblia com esse pré-entendimento, com esse pré-julgamento das coisas. Então você vai para a palavra de Deus, na verdade, já amaciado pelas coisas da sua vida, então tudo que você olha vai de acordo com aquela necessidade que está te apertando. Então quando ele fala assim, né, toda essa questão de proteção exterior, que fala, 1000 cairão ao teu lado, você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansa à sombra do Onipotente, 1000 cairão ao teu lado, os anjos estão ao seu redor, e aí no versículo 14 fala assim, tudo isso porque você se apegou com amor por mim, a mim, e eu te livrarei. E olhando para a vida de todos esses homens e mulheres da Bíblia, inclusive para a nossa também, não bate, a conta não fecha. Vamos pensar um pouco em Jó. Deus amava Jó, Deus amava Paulo, Deus amava Pedro. Deus amava os seus apóstolos, Deus amava os seus discípulos. Então, porque a maioria deles tiveram morte por martírio. Tiveram mortes assim, exteriormente horríveis, mas interiormente fantásticas. Por que Deus não livrou Estevão em Atos dos Apóstolos? O primeiro diácono foi pego lá, o Saulo estava no meio, o pessoal fez uma roda nele, você conhece a palavra, e mataram ele na pedrada, né? Literalmente. Ele não correu, ele não saiu correndo, ele ficou ajoelhado tomando pedrada, enquanto via o céu aberto e Deus em Cristo em pé no reino, ali na porta do reino, vamos dizer assim, o chamando, né? O esperando. Então você vê que aquilo que nós estamos passando, vamos situar esse momento, ok? Esse momento que nós estamos passando aí de complicações, vamos dizer assim, né? Onde tem um monte de gente falando que Jesus vai voltar amanhã, que é o cavaleiro do Apocalipse, que Jesus que mandou essa praga. Então deixa eu só falar uma coisa para você, amado, em nome do Senhor Jesus.
Se essa doença aí, se essa gripe aí, o coronavírus, né, fosse um dos cavaleiros do Apocalipse, deixa eu fazer uma pergunta. Qual seria a vacina que nós inventaríamos contra um dos cavaleiros do Apocalipse? Responde para mim. Abre aí, Andressa, um quiz. Eu quero saber, irmão, se fosse um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a peste, a fome, a guerra e a morte, eu queria saber com qual vacina nós o faríamos retroceder. Com qual remédio? Agora, olha, veio o cavaleiro do Apocalipse, Deus o liberou, o cavaleiro da peste. Mas os cientistas nos Estados Unidos liberaram a cloroquina contra a peste, aquela que vem no cavalo vermelho, né? No amarelo, desculpa. Ou em qualquer cor que você quiser. A cor não altera o problema. Dá para você entender? Então existem, irmão, na palavra de Deus, na história humana, você vai ver uma coisa muito importante. Quando Deus promove as coisas, quando Deus decreta as coisas, somente o Senhor pode as fazê-la voltar. Nenhuma ação, nenhum remédio, nenhuma mandinga, nenhuma coisa humana pode retrair a mão de Deus, a não ser Deus ter terminado o processo, o seu processo de nos ensinar e de nos ajustar ao seu padrão e ao seu modelo. Todas as vezes a palavra de Deus fala, por exemplo, que o povo de Israel foi atacado por um estrangeiro, que o povo de Israel teve peste, que o anjo do Senhor estava sobre Jerusalém com a espada desembainhada e coisas dessa natureza, não era porque Deus ficou com uma raiva violenta. Não era porque Deus olhou assim, eu já acordei aqui no céu, aqui, não gostei do que está acontecendo no Brasil, um carnaval fora de época, vou mandar lá a praga, fulano de tal, a morte, o anjo. Não. Todas as vezes que Deus lança uma maldição, a maioria, 99,9% das maldições bíblicas provém do próprio Deus. Só Deus pode fazer isso. Deus não faz isso porque está com raiva ou ódio, mas sim para gerar um ajuste de conduta, um ajuste espiritual em todos nós. Vamos fazer uma outra leitura de um salmo que você conhece bem. Vou pegar esses 2 salmos que a gente conhece bem. Salmo 23. Parece que a Bíblia só tem de Salmo 23 e o 91. No começo do Salmo 23 está o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sejamos sinceros. A nossa cultura tem nos ensinado o quê? Nós lemos esse salmo para alimentar, entre aspas, a nossa fé ou a nossa crença. Crença no quê? Que Deus vai me ajudar, que Deus está do meu lado, que Deus vai fazer alguma coisa por mim, porque eu sou filho dele, coisa e tal. No que diz respeito a coisas exteriores, ou seja, roubaram a minha bicicleta, vou orar porque Deus é justo, de alguma maneira Deus vai me devolver a bicicleta. Ou seja, se Deus fosse assim, operar somente dessa maneira, ou seja, um Deus que trabalha para devolver para você aquilo que exteriormente foi tirado, no final do nosso encontro com Deus, nós não estaríamos aperfeiçoados da maneira que precisamos estar para vivermos com Ele para sempre. Então, a verdade sobre o Salmo 23, 91 é uma só. Inclusive os 3 primeiros versículos do Salmo 23 é a bênção total, né? Nada te faltará, águas tranquilas, pastos verdejantes, mas aí depois ele já dá aquela virada, né? E fala que nos vai conduzir pelo vale da sombra da morte. É uma alusão aos 40 dias que Jesus ficou no deserto. Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o diabo, não foi os amigos dele. Ele não se perdeu no caminho. O Waze de Jesus levou ele para um lugar que caiu lá na beira da favela, que o diabo estava lá. Não, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Ou seja, Deus demonstrando no seu Filho unigênito, naquele momento unigênito, o padrão de vida que nós teríamos. Ou seja, um padrão onde Deus, nosso Pai, que verdadeiramente nos ama, não amando somente a exterioridade da nossa vida, eu tenho isso, tenho aquilo. Muitas pessoas estão medindo Deus através das coisas que possuem ou não possuem externamente. Poucos estão olhando aquilo que Deus, como nosso Pai, tem gerado em nós internamente. Um exemplo fantástico, eu usei ele bastante vezes
muitas vezes essa semana, que é Daniel capítulo 3, né? E fala de Sadraque, Mesaque, Abednego, presos lá em Babilônia, e onde o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro dele mesmo, e todo mundo que passava ali tinha que se ajoelhar. Toda vez que tocasse a trombeta, toda a nação se ajoelhava diante daquela estátua. Lembrando a você que toda a nação já não era só mais os babilônicos de nascimento, mas também todo o povo judeu que estava cativo lá, num período aí de 70 anos. Ok? Então o que acontece? Aí toca a trombeta, todo mundo ajoelha. Daqui a pouco vê 3 caras lá no meio, lá, de pé. Já foram para cima deles e pegaram. Quem era? Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei falou assim: olha, é o seguinte, acende essa fornalha de fogo aí, 7 vezes mais, tora fogo nesse negócio aí que eu vou jogar vocês lá dentro. Se você, eu vou tocar de novo essa trombeta aqui, vou dar uma chance, vou tocar de novo. Se vocês não se ajoelharem, é fornalha, eu vou matar vocês queimado, literalmente assim. E aí, ele lança essa aqui, aí eu quero ver se o Deus de vocês tem poder para livrar vocês. Ok? Livrar vocês. E aqui tem um ensinamento célebre da palavra de Deus nesses dias. Então Sadraque, Mesaque e Abednego disseram a seguinte coisa: olha, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele tem poder para nos livrar. Mas se não, fica sabendo, rei, que se ele não quiser nos livrar, nós continuaremos não nos ajoelhando diante dessa estátua. Nós não vamos nos ajoelhar à idolatria. Nós não vamos dobrar o nosso coração. Se Deus nos livrar, muito bem. Se não nos livrar, muito bem também. Deus está bem posicionado em nossas vidas, no nosso coração. Não, eles estão dizendo assim, não interessa se nós teremos ou não teremos esse livramento externo, essa coisa. Não, Deus já nos livrou para a eternidade. Irmão, Deus é um dos atributos de Deus, né, segundo o professor que aqui está, é a eternidade. A eternidade é um dos atributos exclusivos de Deus. Sabe o que significa isso? Significa que Deus não é um Deus que realiza os seus processos olhando para a questão temporal pequena das nossas vidas, 70, 80, 90, 100, cento e poucos anos. Deus está trabalhando com vistas no eterno, preparando você para o eterno e não preparando você para amanhã você se dar bem, né? Sabendo que essas coisas humanas podem estar produzindo em nós coisas piores, nos afastando de Deus, né? Quanta gente aí fica orando pedindo carro e quando consegue, a primeira coisa que tem que fazer é desfazer todas as suas promessas de ajudar o irmão, e outra coisa. Ok? Então, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, de nada eu terei falta. De nada eu terei falta o quê? Do que é que Deus não quer que você tenha falta? De todas as coisas, boas ou ruins, que colaborem para o propósito de Deus de nos ajustar como filhos da sua eternidade. Então, nada nos faltará neste processo construtivo do nosso Pai de verdadeiros filhos. Ou seja, nós, como o próprio Cristo, como todos os homens e mulheres da Bíblia, passaremos sim por momentos complicados, passaremos sim por momentos difíceis, passaremos sim por momentos que nós vamos pensar que estamos sozinhos, abandonados, feridos, maltratados, afligidos e tantas outras coisas assim. No começo do livro de Jó, Jó era um homem fantástico. Nem o diabo não conseguia ver Jó. Passou pela terra e não viu. Deus chamou a atenção sobre Jó. Cara, mas por que Deus fez isso, mano? Por que Deus foi fazer isso? O Jó estava bem lá, legal, crente, os filhos dele. O Jó estava na bênção. Veio Deus e amaldiçoou ele. Por quê? Né, humanamente falando, seria isso. Porque o diabo não consegue encontrar Jó. Ele está rodeando pela terra e nem o vê. É Deus que chama a atenção de Satanás sobre Jó e lança Jó não numa aposta, mas num ajuste, porque Deus amava tanto Jó que ainda faltava fazer Jó ser uma pessoa mais aperfeiçoada no seu interior. Então ele libera a ação de Satanás, que toca na vida de Jó,
enquanto Deus cuida do seu interior e transforma ele em alguém, melhor dizendo, muito mais provado e tratado do que o Jó do capítulo 1 e 2. Lá no Jó capítulo 42, no final já do seu livro, ele diz a frase célebre: eu conhecia Deus só de ouvir falar. E dessa tem sido a experiência da grande massiva maioria de todos os crentes. Ele reconhece o nome de Jesus, ele sabe as histórias da Bíblia, ele sabe, mas ele não tem experiência com Deus. E experiência com Deus, né? Aqui a gente tem sido também muito roubado. Muitas pessoas pensam que experiência com Deus é um dia que eu fui no monte, choveu e não choveu. Eu orei em línguas, eu caí, eu fui num congresso, sabe, cara? Coloca experiências com Deus nesse plano. Mas, olhando para a palavra de Deus, a experiência mais válida que Deus tem conosco é a experiência onde Deus nos ajusta o caráter, né? E para isso, libera as ações do tempo, da saúde, até mesmo de Satanás contra nós. O Jó do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, finalzinho do 11, capítulo 12 também, ele fala que ele conheceu um homem no corpo ou fora do corpo, né? Ele está falando dele mesmo. E há 14 anos ele foi arrebatado aos céus, ele viu coisas incríveis no céu, ele viu coisas tão incríveis no céu que ele não tinha palavras humanas para traduzir o que ele viu. Então, Paulo era um homem de extrema e altíssima revelação no Espírito acerca das coisas sobrenaturais de Deus. E aí Deus fez o que com ele? Deus mostrou para ele, Deus deu a revelação para ele, Deus mostrou coisas incríveis para ele. Quem de nós não gostaria disso, né? Acho que é o sonho de todo crente real aí, ver o céu, ver os anjos, ser arrebatado, saber das coisas que vão acontecer. Cara, só que biblicamente isso custa um preço que nós não queremos pagar. A história dos profetas no Antigo Testamento é uma história assim, basicamente de revelação e de privilégio de estar com Deus, isso no Espírito. Agora, humanamente falando, esses caras viveram, esses caras dançaram, mano. Esses caras se lascaram todo. Veja, por exemplo, Jeremias, né? Chamado aí pelos estudiosos da palavra de Deus de profeta chorão. Escreveu o livro de Jeremias e também o livro chamado Lamentações. Lamentações é choro, tristezas. Por quê? Porque Deus tinha um nível de intimidade tão grande com ele. Deus tinha um nível de revelação tão grande com ele. Deus mostrava coisas incríveis, poderosas, espirituais tão fortes para ele. E quanto mais ele via, mais ele se entristecia e chorava. Porque ver o Espírito, ver o reino do Espírito e ter revelação de Deus, pode produzir, biblicamente falando, produz em nós níveis de angústia segundo esta vida, segundo essa carne. Porque não tem nada mais doloroso do que saber as cenas dos próximos capítulos, sendo que todo o resto do povo, a sua família, as pessoas ao seu redor, não conseguem entender nem ver isso. Jeremias se tornou um cara angustiado e chorou muito. Assim também aconteceu com Elias e tantos outros profetas a quem Deus deu a visão, a capacidade de enxergar os fatos no Espírito, não é futuro não, a capacidade de enxergar os fatos eternos no Espírito. Mas eles, voltando os olhos para a realidade humana, choravam e ficavam extremamente angustiados, mas eram chamados amigos de Deus. Você quer ser amigo de Deus? O apóstolo Paulo, então, com a sua revelação, ele diz que Deus precisa protegê-lo. Deus precisa livrá-lo. Salmo 91, lembra? Eu te livrarei. Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus, então, o Senhor, o Pai, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, decide, então, proteger a Paulo, livrar a Paulo do perigo maior. Não do Satanás e dos demônios que o esbofeteavam, mas da probabilidade que existia de Paulo se tornar uma pessoa arrogante, orgulhosa e por isso então maligna. Não importa quantas vezes Satanás vai tocar na sua exterioridade. Satanás pode tocar na sua exterioridade, nas coisas que você tem, possui, mas o principal para Deus e para nós é que o maligno não se apodere da nossa interioridade. Porque quando o maligno se apodera da nossa interioridade, aí a coisa vai ficar muito complicada de verdade. Então Deus, para proteger o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 12, diz que
coloca em Paulo um espinho na carne, para livrá-lo do mal interior. Deus permite um mal momentâneo exterior. Foi posto um espinho na carne, não foi posto um espinho no espírito. Foi posto um espinho na carne, uma dor física, mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear, para que eu não me ensoberbecesse das revelações que me foram dadas. Deus é um Deus de livramento. Como foi que ele livrou Jó? Como foi que ele livrou Paulo? Como foi que ele livrou Pedro? Como foi que ele livrou João? Como foi que ele tem livrado homens e mulheres santos e poderosos em Deus até o dia de hoje? Dando números da Mega Sena para eles toda semana? O cara não pode ir num parquinho que ele vai lá naquele negócio de pegar bicho. Ele pega uma moeda e pega tudo, porque ele é um Irmãos, Deus não quer transformar você num sortudo. Nós estamos confundindo a bênção do Senhor e o favor de Deus com sermos pessoas sortudas segundo a carne, tá? Então agora, depois dessa introdução, né, em nome de Jesus, né, vamos até 3 horas da tarde. Depois da introdução, irmãos, quero fazer lembrar então, agora sim, o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, do capítulo 6 ao capítulo 9. Não vou ler tudo aqui, mas a história é muito conhecida desde a sua infância, os seus filhos já sabem contar. A famosíssima história de Noé e a sua arca. Okay? Noé e a sua arca. A arca que ele fez sob o comando de Deus. Deus deu a ele uma planta, Deus deu a ele as coordenadas, Deus deu a ele a força, Deus deu a ele o tempo, e Deus deu a ele uma família. Porque Noé não construiu sozinho, ele construiu com seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Okay? E era para que aquela arca? Para a perpetuação da semente de Deus, ou seja, da raça humana, do tipo humano. Okay? Então você conhece a história. Eram dias de quê? De calamidade. 40 dias e 40 noites chovendo sobre a terra. Fora do confinamento, fora da casa. Entenda a arca de Noé, entenda a arca como a sua casa, né? Se você tem alguns animais aí, louvado seja Deus. Se você não tem, não trate os seus irmãos pensando que eles são animais, tá? Mas assim, veja que eles ficaram confinados ali muitos e muitos dias. Muito mais do que 40 dias. Muito mais do que 40 dias eles ficaram ali, né, até que as águas baixassem. Mas eu não quero me ater a essa questão de números agora, mas sim a essência da coisa. A pedagogia, a arca é um instrumento pedagógico de Deus. Então ela significa, ela é um tipo para nós nesses dias. Né, nós estamos aí na quarentena, nós estamos aí, a grande maioria das pessoas sendo obrigadas a ficar em casa o maior tempo que puderem. Tem muita gente já querendo matar a mulher querendo matar o homem, querendo matar o cachorro, que é o filho, ninguém aguenta mais. As pessoas vão para a rede social falando que estão desesperadas para sair. Por quê? Porque elas não estão percebendo que Deus gerou para nós um propósito de ajuste nesses dias. Muitas pessoas estão preocupadas com o vírus e com a economia, no tocante a eles mesmos serem prejudicados. Eu acho que eu serei prejudicado, eu acho que minha empresa será prejudicada, eu acho que a igreja será prejudicada. Ora, irmãos, aqueles que estão em Cristo de maneira alguma serão prejudicados. Eu vou falar uma coisa para você: as coisas exteriores que nós perdemos ou ganhamos, né, se perdemos, corremos atrás e conseguimos de novo, tá? Mas o que importa para Deus realmente é o processo que Ele gerou nesses dias. Acho que nós estamos há 2 semanas, né? 2 semanas, né? 2 semanas em casa? Há 2 semanas, eu não sei até onde que vai isso aí, irmão. Existem brigas aí, né, do governo, um governo fala uma coisa, o outro fala outra. Eu vou falar para vocês, eu não estou nem aí com o nosso excelentíssimo maior, nem com o cara aqui do estado, e nem tão pouco com o cara da cidade. Deus abençoe a todos eles, são dignos da nossa oração, mas o que eles falam sobre o tempo que isso vai durar e o que vai acontecer são coisas leves e momentâneas. O apóstolo Paulo já dizia, né, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória acima de qualquer comparação, porque nós não devemos viver atentando para as coisas exteriores, as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem,
porque as que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas. Deixa então eu perguntar para você nessa manhã: você tem atentado para as coisas que o seu Pai, o Senhor, tem feito nesses dias no seu interior? Ou a gente só está realmente na frente da televisão esperando saber que hora que a gente volta? Se você é uma pessoa que está esperando saber que hora que a gente volta a fazer o que fazia, você não está entendendo nada. Porque não é importante a hora que nós voltaremos a fazer aquilo que fazíamos. É importante entender que nós não podemos mais ser quem éramos e nem fazer as coisas que fazíamos com o espírito que nós tínhamos. Então, quando tudo isso terminar, quando as águas baixarem, se é que você está me entendendo, e nós sairmos da arca, nós sairmos da quarentena, nós sairmos desse ajuste de Deus, quem nós seremos? Os mesmos que entraram? Os mesmos que entraram na arca? Será que nós sairemos da arca como animais? Lembre-se que na experiência de Noé, depois de passar mais de 150 dias dentro de casa, dentro da sua casa, no caso a arca, com a sua mulher e os seus filhos, e também com as suas noras, no caso as esposas dos seus filhos, ele sai da arca, constrói um altar a Deus e ele vai se embebedar. Ele vai lá, planta uma vinha, faz uva, pega a uva, melhor dizendo, e faz o vinho e bebe e fica bêbado. E cai ali, e fica um bêbado assim, bem bêbado mesmo, porque ele fica bêbado e pelado, ele cai pelado. Não sei o que deu na cabeça do Noé, ficar bêbado e pelado, nunca vi, mas tudo bem, estava lá. E depois uma sequência de fatos relacionados à família começa a acontecer. Um dos seus filhos descobre a sua nudez. A família começa a ser quase que imediatamente deteriorada após a sua quarentena, entre aspas, você está me entendendo? Ou seja, revela o quê? Que eles ficaram confinados, eles foram livres da morte exterior, porque foram postos num ajuste interior, o interior da arca. Ele simboliza o interior dos nossos corações, onde Deus está operando. Só que se eu não tenho entendimento disso, se todos os dias eu fico olhando, entre aspas, pela janelinha da arca, vendo a morte lá fora, vendo o que está acontecendo lá fora, e vamos soltar pomba, e vamos soltar um corvo, vamos ver se traz galho, não traz, vamos ver se tem terra seca. Eles estavam ali dentro, sendo libertos pelo Senhor, sendo tratados pelo Senhor, mas a todo momento eles estão querendo saber o quê? Quando é que nós vamos sair daqui? Quando é que nós... Joga uma pomba aí, joga um corvo. Nós temos que saber como que nós vamos voltar. Não é possível ficar dentro desse barco, dentro dessa casa aqui. O dia que a arca atracou no Monte Ararat, pronto. Vamos descer daqui, bora fazer um altar para Deus. Deus é bom, fazer uma festa. Aí voltou o culto. Glória a Deus. Vamos voltar todo mundo para a igreja aqui, no prédio aqui domingo. Aleluia, estamos aqui. E daí, irmão? Você vai voltar. Uma hora esse negócio aí vai acabar. A hora que você voltar para cá, o alvo do seu amor aqui, vai acontecer o quê? Sabe o que vai acontecer? Se você não sofreu os processos construtivos de Deus, se você não foi, como diz aqui, livre de você mesmo por Deus, você terá passado um tempo de quarentena, como o pessoal de Noé passou dentro da arca, e quando saiu foi embebedar, o filho já viu a nudez do pai, os outros filhos já vieram cobrir, o pai acordou, expulsou o filho, irmão, e a vida familiar de Noé foi deteriorada. Por que foi deteriorada? Porque enquanto eles estavam unidos, eles estavam juntos, melhor dizendo, dentro da arca, tudo que eles queriam é descobrir quando é que aquela água ia baixar para que eles saíssem e voltassem à sua vida normal. Esses dias que nós temos vivido, que você está dentro da sua casa, amado, em nome do Senhor Jesus, concentra-te no Espírito Santo e pergunte a Ele quais são os processos de ajuste de caráter e de espiritualidade que Deus está propondo. Irmão, Deus não tem nada a ver com esse negócio de vírus, não tem nada a ver com a economia. O que vai acontecer aí são tratos humanos. Preste atenção no que está acontecendo em você. Preste atenção no que está acontecendo com você. Amém? A Bíblia diz que uma das tribos de Israel, das 12 tribos de Israel, era a tribo de Issacar. A Bíblia diz que Issacar, eles discerniam os tempos e diziam para Israel o que deveriam fazer. Hoje, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que já não existe mais no Espírito
não existe mais, por causa da igreja, Israel e os gentios, Israel e a igreja, mas que o muro que nos separava foi derrubado. E hoje, em Cristo, nós somos um povo só. Ou seja, Issacar vive dentro de nós, Zebulon, Naftali, Gade, Azer, Judá, Efraim, todo mundo vive dentro de nós. As 12 tribos falam de 12 características, elas tinham 12 características, elas tinham características diferentes. Então fala isso de um só povo, também de um só povo com muitas características. E internamente, cada um de nós da mesma maneira. Então, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 9, que um dos dons do Espírito Santo é o discernimento. Então, aquela grande tribo de Issacar, que eram pessoas daquela época, entenda isso aqui, irmão, que eram pessoas daquela época, que se apresentavam junto com as outras tribos para dizer a Israel o que deveriam fazer, Issacar se transformou num dom do Espírito. Por isso diz em Hebreus, naquele dia diz o Senhor, nenhum dirá assim, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Então, não é necessário pessoas especiais, homens sagrados, ministérios bem colocados, que são agora aqueles que dizem para onde nós devemos ir. A voz que diz para onde você deve ir, se você está em Cristo, ela está dentro de você. Ela se chama discernimento do Espírito. Então, o que acontece? É de discernimento que nós precisamos. Nós precisamos agora da manifestação do dom da cura. Não, irmão, nós precisamos de discernimento. Porque quando a cura não se manifesta, é discernimento que você precisa. Você está entendendo isso aqui? Ó? Pegue esse, como diz um irmão, né? Pega este código. Irmão, pega esse princípio da palavra de Deus. Quando a cura, quando as coisas que você tem sofrido, quando os desgastes, quando as perdas que você tem sofrido, você leva diante de Deus e elas não são repostas, elas não são consertadas imediatamente, não é do dom da cura, do milagre, do poder que você precisa, mas é do dom do discernimento, para compreender qual é a vontade do Senhor, para entender como Issacar entendia no seu tempo, aquela tribo, o que é que Deus realmente estava fazendo. Quando tinha guerra em Israel, sabe, fica difícil, né? Quando tinha guerra em Israel, olha assim, Deus mandou falar, vá com facão, foice e martelo, porque essa guerra nós vamos vender com facão, foice e martelo. Aí você vai lá na sua caixa de ferramentas, pega as 3 ferramentas exteriores, vai lá e vence a guerra. Então, irmão, nós não estamos mais no tempo do antigo pacto. O antigo pacto era um tempo de guerras. Nós não vivemos um tempo de guerras, nós vivemos um tempo de lutas. Guerras são exteriores, lutas são interiores. Eu quero que você abra a Bíblia agora, para não falar que não estamos falando de Bíblia, né, irmãos? Que não estamos lendo nada. Vamos ler um pouquinho de Bíblia, então. Louvado seja Deus, que tem ali o rapaz que está reclamando. 2 Coríntios, capítulo 5, irmãos. Por favor, vamos lá, vai. Não sei se você está dormindo, se você desperta, tu que dormes, toma mais um café aí. Estamos aqui no prédio da Petra, aqui, né? Pode trazer um bolinho aí para nós também, aí, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Vamos lá. Versículo 16 e 17. Conhecidíssimos, né, irmão? Diz assim, ó. E assim que nós, por daqui em diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. A ninguém mais conhecemos segundo a estrutura externa. Preste atenção. A ninguém mais, agora, daqui por diante do quê? Daqui por diante aonde? Agora nós que estamos em Cristo. Agora nós que temos toda a nossa compreensão e a nossa natureza partindo de Cristo. Essas pessoas. Nós não conhecemos ninguém segundo a carne. Porque pela carne não se conhece ninguém. Pela carne só se reconhece. A carne, a estrutura visível, é uma estrutura de reconhecimento. Ela não é uma estrutura de conhecimento. Conhecimento é a íntima relação e a íntima ligação. E reconhecimento, como a própria palavra diz, é simplesmente uma verificação externa que diz o que é aquela coisa. Então assim, ninguém conhecemos segundo a carne, a sua estrutura externa. Mas antes, se até Cristo se conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. Está falando
do tempo em que Jesus Cristo se apresentou como homem, né? O Verbo se encarnou, o Verbo se fez carne. Ele viveu a vida de homem por 33 anos, isso é aproximadamente, bem? Então, ele viveu nessa capa, nessa maneira de conexão que se chama carne. Ele era reconhecido, a Bíblia diz em Isaías que ele foi reconhecido em figura humana. Filipenses capítulo 2 também diz que ele foi reconhecido, ele se esvaziou e foi reconhecido em figura humana. Jesus Cristo, na sua carne, só pode ser reconhecido. Jesus Cristo, no Espírito, deve ser conhecido. É o teu espírito, é o meu espírito que está pronto para conhecer a Deus, não é a sua carne, não é a sua estrutura passageira. Talvez você vá viver 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, não sei. Eu vá viver. Mas nem importa mais isso. Porque eu não posso conhecer a Deus, um Deus que é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Esse Deus, ele não pode ser conhecido pela nossa carne, por aquilo que é temporal. Um Deus eterno não pode ser conhecido na sua essência segundo aquilo que é temporal, mas ele só pode ser conhecido na sua essência, no seu caráter, segundo aquilo que é eterno, ou seja, a nossa união com Cristo eternamente, nós nele e ele em nós. Amém? Então, ele fala desse tipo de coisa. E assim como nós somos na nossa individualidade, na nossa espiritualidade individual, também é a igreja. A igreja não é um coletivo de individuais. A igreja é um só. A igreja representa o número 1. É uma igreja... Muitas pessoas só conseguem compreender igreja, só conseguem compreender igreja naquilo que ela pode ser reconhecida. Eu passo aqui na avenida, vejo o prédio da Petra. A igreja é essa aí. Olha que igreja grande. E aí vem aqui e vem as nossas atividades, os nossos ministérios, vem as coisas que nós temos humanamente, temporariamente para oferecer. E aí elas vão decidir se gostam ou não gostam. Tem ar-condicionado na sala das crianças? Tem ali o Ministério de Casais? Tem o Ministério da Palavra? Tem isso aqui? Tem. Então, tem tudo isso? Então significa que essa igreja é como um supermercado. Ela tem várias gôndolas e elas oferecem vários produtos. Quanto mais produtos a igreja pode oferecer externamente, mais eu me encanto. Então revela-se aí que eu não estou vivendo no Espírito. Que eu não estou vivendo a vida verdadeira que a Bíblia fala que nós devemos viver, que é a vida no Espírito. Nós vivemos uma vida ainda exterior, de reconhecer coisas. Olha, aqui é uma igreja, olha essa placa, olha essa parede e olha os seus serviços. Então, isso aqui é uma igreja grande, hein? Essa aqui é uma igreja grande, porque tem muitas pessoas e diversos serviços. E eu nunca até agora percebi quem a igreja é, no tocante ao seu eterno, no tocante ao seu interior, no tocante ao seu incorruptível. Tudo que eu consigo perceber está na área externa, está na área corruptível. Aquilo que pode ter ou pode não ter. Temos um ministério de ensino muito bom. Aconteceu alguma coisa. Não temos mais. Então eu tenho que ir embora porque não tem mais aquele serviço sendo prestado. Aquela gôndola do supermercado não está mais cheia. Vamos abrir nossa Bíblia em Romanos, capítulo 7. Vamos ver isso. Vamos continuar vendo aquilo que é mais importante para nós no tocante ao Espírito, para que nós entendamos a nossa vida em conexão com a igreja. Romanos 7. Amém? Glória a Deus. Veja só, o apóstolo Paulo fala dessa realidade. Ele diz assim: porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus. E ele continua: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreiam contra a lei da minha mente e me faz prisioneiro da lei pelo pecado que estão nos meus membros. Ele está falando, irmão, uma das coisas mais importantes do exterior, daquilo que fere o exterior, daquilo que toca no exterior, daquilo que combate o exterior e o seu interior. Ele é claro e categórico, preste atenção. No tocante ao homem interior,
no meu espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Onde é que reside o prazer da lei de Deus? No meu interior. Agora, naquilo que é exterior, naquilo que pode ser abalado, naquilo que pode ser tocado, naquilo que onde tem sensações e reações desse mundo, habita o quê? O pecado, o erro, aquilo que se corrompe, aquilo que pode ser corruptível. Então, mas muitas pessoas param a leitura aqui e ficam fazendo conjecturas infinitas. Vamos continuar. E ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Qual é o corpo da morte? É o interior, incorruptível, ou é o exterior, que pode sofrer dano? E aí ele fala, verso 25: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ainda está confuso. 8:1. Agora, pois, agora o quê? Agora quando? Agora que descobri como as coisas realmente funcionam e agora que decidi viver a minha vida no Espírito, uma vida de conhecimento, de ligação íntima com Deus, e não uma vida de reconhecimento das coisas que são externas. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, no Espírito, no conhecimento. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Onde estava a lei do pecado e da morte? Aonde reside e opera, aonde causa dano a lei do pecado e da morte? Naquilo que é exterior. Mas o que ele fala aqui? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo, ou seja, o meu conhecimento no homem interior, me livrou. Muitas pessoas estão querendo combater os seus pecados, erros e as corrupções que ela tem com base na sua força. Você nunca conseguirá vencer o pecado armando estratégias para o deixar. Sabe por quê? Porque ele reside na sua exterioridade. Ele reside na sua carne. Ele reside naquilo que é reconhecido pelos outros. Mas quando você passa a viver em Cristo, a conexão do conhecimento, do interior, o homem interior passa a ter prazer na lei de Deus e você é livre exteriormente também. Porque Paulo aqui, depois você continua aqui, parece assim, né? Então eu tenho prazer na lei de Deus no meu espírito e eu faço as coisas erradas aí do capeta aí, mas é exterior, é minha carne que faz isso. Então você vai viver uma vida dúbia. E aí você vai viver uma vida que uma hora você está no espírito, outra hora você está na carne. Uma hora você está no espírito, outra hora você está na carne. Veja essa frase: uma hora estou no espírito, outra hora estou na carne. Então o que você tem que fazer? Corta a vida da carne. Como que eu corto a vida da carne? Me aprofundando nos processos que Deus tem. Os processos construtivos e que trazem transformação de Deus não se operam na carne, no exterior, no corruptível. Eles se operam no interior, no homem interior, onde existe o prazer na lei de Deus, até que o homem exterior, ou seja, o corpo, também se transforme em corpo de glória. Ou seja, também será verificado na minha vida exterior, minha vida reconhecível perante os outros, a transformação do interior. Agora você pega esse processo da palavra e faz isso aqui, e abre. Na igreja é a mesma coisa. Eu não consigo, irmão, entrar na minha cabeça por que as pessoas se afastam das outras quando as pessoas começam a dar problema. Eu não consigo entrar na minha cabeça um troço desse. Por que as pessoas vão embora? Por que as pessoas vão? Porque começou a dar um problema aqui, começou a dar uma dificuldade aqui. Eu não sei mais, não estou sentindo mais. Por quê? Porque ela está lidando com o quê? Com o trato exterior. Ela se deparou com o quê? Com o corruptível. Mas ela não conheceu o outro no Espírito. E quem se conhece no Espírito, o mesmo exemplo de Cristo é traduzido para os nossos irmãos. Quem se conhece no Espírito começa a se relacionar com aquilo que o outro é e carrega no Espírito, e não com a corruptibilidade que reconhece na sua carne. Glória, aleluia. Deixa eu ver aqui. Esse é o segredo, entre aspas, que você vai ou não vai conseguir viver a igreja. E que tudo aquilo que é externo e reconhecível é passageiro e sofre dano e sofre mudança. Como a igreja está sofrendo
danos e mudanças nesses dias. Mas não é importante para Deus danos e mudanças. Importante para Deus é a transformação. A igreja está mudada esses dias. Ela não está funcionando aqui neste prédio, mas ela deveria estar funcionando aonde você estiver. Você não está num confinamento do Big Brother Brasil, que essa semana você vai mandar o Marco Vinícius para o paredão. Pessoal, vota nele. Quem não gosta dele aqui na igreja, vote no Marco Vinícius ou no irmão. Vamos ver quem vai sair no paredão da sexta-feira da pedra. Isso é uma coisa do Satanás, cara. E tem gente fazendo... eu odeio os crentes. Irmão, eu amo os crentes. O crente você tem que amar. O crente você tem que amar, irmão. Sabe disso? O crente você tem que amar. É o seguinte, o crente é o seguinte, eu odeio Big Brother, que coisa de Satanás, eu odeio Big Brother, que coisa do inferno, Big Brother não entra na minha carne, na minha casa. Ô, irmão, como dizia o Datena, me ajuda aí, né, povo? O Big Brother, deixa eu falar, uma licença poética. O Big Brother nasceu não de uma observação de que as pessoas iriam se degladiar na televisão. O Big Brother nasceu do entendimento que uma pessoa normal e carnal, quando ela é confinada a outros, quando ela não pode sair daquele lugar, presta atenção, irmão. Quando ela não pode sair por uma razão daquele lugar, no caso, um prêmio em dinheiro, quantos estão confinados, vivem vidas de confinamento na igreja, porque ela está atrás de um prêmio, ela está atrás de uma vantagem. Eu não largo do meu marido porque ele me dá coisas. Eu não largo da minha esposa porque se eu largar dela eu vou perder outras coisas. Ou seja, nós já vivemos num Big Brother gigante e queremos meter o pau no Big Brother lá do outro lá. Não estou falando para você assistir nada, tá, irmão? Não é isso. É só para você aumentar a sua percepção e seu discernimento de como as coisas são. Então se coloca um prêmio e um monte de pessoas diferentes. Aqui, ó. Um monte de pessoas diferentes, de lugar diferente. Tem a modelo afrescalhada, tem o cara nervoso, tem o homem que não gosta de homossexual, tem a mulher que gosta da outra mulher que é homossexual. Eles colocam toda aquela cambada de gente dentro daquele confinamento por sei lá quanto tempo. Igual nós temos acontecido. Irmão, no primeiro dia é festa da champanhe, é festa do vinho, é festa. A turma quer se pegar, a turma quer se... Rapaz, eu gosto daquela mulher, eu gosto daquele homem. O primeiro dia assim do BBB é coisa linda. Lá pelo sei lá que dia lá da frente, lá do dia 40, você é meu inimigo. Por que no primeiro dia você era a mulher linda e agora eu quero tacar você no paredão porque eu te odeio? Porque eu não consigo discernir o que está acontecendo. Eu não tenho percepção interior. Então eu esbarro naquilo que é corruptível do outro. Então aquilo que é corruptível meu esbarra naquilo que é corruptível do outro. Vai dar o que, irmão? Ódio, raiva, ira. Agora, quando eu estou no Espírito, inclusive uma das coisas principais para se desenvolver uma espiritualidade saudável, digo eu, não o Senhor, é uma coisa chamada solitude. Uma capacidade humana que deve ser desenvolvida por todos vocês, por mim, por todos vocês. É a capacidade de ficar sozinho, de ficar a sós com Deus. Para que você ouça de verdade a voz de Deus e a voz do seu interior, e comece a realmente ser transformada a sua vida, solitude é necessário. Existe um lugar da comunhão com os irmãos, do trato com os irmãos, do trato com a minha própria família, dentro da minha casa. Mas se não houver uma solitude, um tempo onde estou a sós com Deus, eu nunca aprenderei verdadeiramente a ouvir a voz daquele que me fala segundo os seus processos e não segundo os momentos que eu estou passando. Amém? Então, veja só isso. Agora vamos lá para Efésios capítulo 3. Abra sua Bíblia em Efésios 3. Efésios 3. Aleluia. Verso 14. Olha a coisa linda, irmão. Isso aqui é... Ai, Jesus. Efésios 3, 14. Olha que coisa linda, maravilhosa. Por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome
de toda a família, tanto no céu como na terra. Olha onde que o cara foi. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Aonde é que o Espírito Santo trabalha, irmão? No homem interior. E assim, ou seja, através disso, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude. Irmãos, qual é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida? É que você, através de todos os processos interiores de Deus, seja tomado de uma plenitude. Pessoas completas. Aí você volta lá no Salmo 23. Salmo 23, irmão. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, todos os processos que Deus tem para me transformar numa pessoa plena, completa. A palavra no grego é teleios, cheio, sem falta alguma. Aí você entende. Sede santos, porque Ele é santo. Seja perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito, celestial é perfeito, ok? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está pedindo, daquilo que você está pensando. Aquilo que nós pedimos e pensamos fala da quê? Das nossas necessidades exteriores. Deus está falando, cara, eu posso fazer, eu sou infinitamente mais. O que você está pedindo, o que você está pensando. Conforme o seu poder que em nós opera, não é por nós opera. Muitas vezes, irmão, em nome do Senhor Jesus, vamos pegar o evangelho de verdade. Muitas vezes o Senhor não operará ao seu favor para beneficiá-lo, mas exteriormente, mas com certeza. O seu Deus e Pai, que pleiteia a eternidade contigo, em todos os seus processos, está fazendo o poder dele operar em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ai. Eu tô bom. Aleluia, né, irmãos? Então o que eu vou dizer para você? Em vez de ficar tomando banho da palavra de Deus, tome água. Porque todo banho, por melhor que seja, precisa ser refeito de novo. Por isso que o batismo, segundo a visão humana, é um ato exterior de ser mergulhado na água. Mas, na verdade, o verdadeiro batismo é no interior, onde nós somos lavados e regenerados pela lavagem de água pela... Quero orar por você nessa escola dessa manhã, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero, Deus, nessa hora, fazer como Paulo fez naquele dia, Deus. Me colocar, Deus, diante de Ti, em oração, por toda a família do Senhor, por toda a família de Deus, tanto na terra quanto no céu, Senhor. Para que eles sejam cheios de todo o discernimento, de tudo aquilo que o Senhor faz e dispensa para a construção, para o empoderamento do homem interior, o homem espiritual. Para que, ó Deus, nós possamos entender que tudo isso é processo construtor e abençoador do Senhor. Nós não sejamos, ó Deus, não façamos como Noé nos seus dias, que embora fosse livre da morte no exterior da arca, não entendeu, Deus, os processos poderosos de construção naquele tempo de confinamento dentro daquela arca, Senhor. E nesse tempo que nós estamos em nossas casas, nós entendamos que o Senhor não está de férias, o Senhor não está apavorado. O Senhor quer se conectar com o seu homem interior e prover para você um nível de crescimento, que em todo esse tempo na igreja, na congregação, vindo no culto domingo e
você ainda não experimentou. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, meu irmão.